A trajetória de Henrique Marques no Taekwondo é uma história já conhecida no cenário brasileiro. Um jovem de origem humilde que encontrou no esporte uma forma de buscar uma vida melhor para a família. Uma trajetória que já envolve muito sacrifício e suor diário, mas ganhou ainda mais heroísmo no fim do ano passado. O lutador foi surpreendido com o diagnóstico de uma arritmia cardíaca e poderia ter se aposentado do esporte. Muito pelo contrário, Henrique voltou ainda mais forte, conquistou a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris e aos 20 anos vai realizar o seu maior sonho como atleta. Henrique Marques nasceu em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, uma cidade que acabou se tornando um dos grandes núcleos do Taekwondo no Brasil. Ainda criança, o atleta recebeu um convite para praticar a modalidade. Então, comecei o Taekwondo aos 8 anos de idade, a convite da atleta Iris Tang Sing, ex-atleta da nossa equipe, ex-atleta olímpica também. Depois de um culto, eu fazia jiu-jitsu, aí depois do jiu-jitsu tinha aula do Taekwondo. E eu chegava cedo para ver o Taekwondo em si. E eu ficava vendo muita gente chutando, via troféus, medalhas penduradas na parede. E esse foi o meu primeiro contato com o Taekwondo. Aí sempre chegava cedo para assistir o Taekwondo, assistindo. Aí a Iris percebeu que eu tinha interesse, porém na época o Taekwondo era pago, era R$50. Então eu venho de uma família muito humilde, num lugar muito humilde, a gente não tinha condições de pagar R$50 mensais. Através da Iris, ela falou com a minha mãe, teve essa conversa com minha mãe e me deu uma bolsa de 25%. Para mim era só mais um esporte, eu fazia o jiu-jitsu, né, e tentava futebol também. Só que daí eu via que pessoas iam viajar, pessoas iam para outros lugares, conhecia lugares novos. Eu sabia que o Taekwondo, aquele esporte que eu não sabia na época, que me daria a oportunidade de conhecer lugares novos, de ter uma vida melhor do que a vida que muitas pessoas têm lá naquele bairro. Então, eu já sabia que esse ia ser um escape, ia ser essa fonte. Então, eu comecei a investir no Taekwondo tendo essa mentalidade. Como é que tá sendo essa realização de estar conhecendo lugares? Nossa senhora, tipo, é um sonho. Na verdade, nem é um sonho, né? Porque eu nunca esperei. Isso foi o Taekwondo que me proporcionou e eu sou muito grato. Então, nunca imaginei, nunca parei para pensar que um dia eu ia estar num avião. Às vezes é algo muito grande para pessoas que nunca saíram daquele bairro. Então, um dia tá no avião, um dia tá conhecendo, já conheci França, aqui na Torre Eiffel, que qualquer um quer viajar, então é muito, muito gratificante. Aos 14 anos, Henrique conquistou uma medalha de ouro no Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, foi convidado para integrar a seleção. Ali, começava a ficar claro que o investimento na modalidade daria o retorno sonhado. Em 2023, ele se preparava para participar do maior evento da carreira até o momento, os Jogos Pan-Americanos de Santiago. No entanto, faltando menos de 2 meses, veio o surpreendente diagnóstico de arritmia, e Henrique não pôde competir na capital chilena. Eu tenho um lado muito religioso, então isso me conforta bastante em muitas coisas na vida. Eu comecei a pensar por esse lado, indo por esse lado. Na minha cabeça eu estava passando por aquilo, mas com esperança e fé que poderia acontecer algo melhor. Era um momento difícil na minha vida, claro que eu gostaria de estar lá, e ainda mais que eu tinha grande chance, né, de trazer uma medalha ou trazer mesmo a vitória, né, medalha de ouro. Então, para mim foi bastante difícil estar olhando de longe, não estar ali perto, não estar sentindo aquela emoção. Então, para mim foi bastante difícil, mas sempre esse lado religioso meu confortando a minha mente, falando, não, vai ter algo melhor lá na frente, eu acredito nisso. E foi isso que me confortou bastante. E você teve muito apoio também aqui do pessoal que treina com você, sim, dos sim. técnicos, todo mundo continua acreditando que você poderia voltar ao esporte? Sempre falavam coisas boas, né? Não, tá passando por isso, mas vai dar certo, a gente está vendo isso para dar certo. Então, pessoas trazendo esse pensamento para mim me ajudou bastante também. Os técnicos, minha coordenação técnica, todos me apoiando, os médicos estavam envolvidos também. Então foi bastante tranquilo. O cenário indicava que participar dos Jogos Olímpicos seria impossível. Como recuperar a melhor forma a tempo e desbancar a concorrência de atletas experientes e consagrados na categoria até 80 quilos? Aparentemente, a palavra impossível não faz parte do dicionário de Henrique Marques. O jovem se destacou nas últimas oportunidades e mostrou para a Confederação Brasileira que era o mais indicado para representar o país em mais uma batalha. Depois da cirurgia, disseram que eu ia ter que ficar um pouco afastado ainda e em fevereiro ia ter um camping olímpico,
que os atletas que estavam nessa correria para as Olimpíadas iriam. E ainda eles não sabiam se eu iria ou se eu não iria para esse camping. E no dia do camping que me liberaram a treinar. Então, em fevereiro, em cima do camping, eu comecei a treinar. Foi daí então que eu comecei a me adaptar de novo, porque eu fiquei muito tempo sem treinar. Comecei a me adaptar, muito cansaço, porque perdi uma parte física, então foi bastante difícil esse recomeço, mas graças a Deus deu tudo certo. E hoje tá tudo certo? Ainda tem algum risco certo. de alguma coisa? Tudo ou certo, só tem que refazer os testes, né, em 6 meses, para saber que tá tudo certo, mas o médico disse que foi 100% de aproveitamento na cirurgia. Foi uma correria muito grande, até porque eu fiquei fora do PAN e a única esperança que tinha eram essas 2 competições no início do ano. E foi o Canadá e o US Open. No Canadá eu fui medalha de ouro e melhor atleta, e no US Open eu fiquei em segundo lugar, perdendo para o coreano, que é campeão mundial. E no Canadá eu ganhei desse coreano também. Então eu me destaquei bastante nessas competições. Eu suponho que daí que veio a escolha da minha vaga. Essa competição agora, esse qualificatório, foi uma das maiores competições que eu já participei na vida. E minha final foi uma final muito difícil, eu estava muito nervoso. Eu não queria errar. Tanto que os dois rounds foi 0-0. No primeiro round eu ganhei por diferença de encostar no colete. E no segundo round foi tudo empatado, 0-0. Nenhuma calibragem, nada. Foi a critério dos árbitros. E quando eu vi todos os árbitros apontando assim para mim, me dando a vitória, foi algo surreal. Eu só sabia comemorar e agradecer a Deus. Você já planeja o que você quer conquistar lá nas Olimpíadas? Você tem um plano, um resultado que você almeja? Então, a gente está bastante confiante, né? Eu tenho um desenvolvimento muito bom nas lutas e a gente está acreditando que essa medalha vai vir. Claro que a gente quer muito ouro, mas uma medalha seria excelente. A gente está ali pensando na medalha, mas focando no ouro. E era o seu grande sonho no esporte? Grande sonho, desde pequeno. Eu lembro que teve uma época na escola, eu bem pequenininho, foi uma atividade, a professora falou, qual que é o sonho de vocês da sala? E eu lembro que eu escrevi no papelzinho assim, ir para as Olimpíadas. Que legal. Hoje tô tendo essa oportunidade. Henrique é o 21º colocado do ranking mundial da sua categoria. Mesmo assim, venceu atletas do top 5 às vésperas das Olimpíadas e mostrou que pode sim lutar por um lugar no pódio em Paris. Afinal, ele já está mais do que acostumado a batalhar contra as expectativas, uma garra que herdou da mãe, para quem dedicará o resultado nos Jogos Olímpicos. Eu só estou no esporte por ela, né? Ela vem desde nova cuidando dos irmãos dela, dos pais e etc. Sempre trabalhando desde nova. Qual é o nome dela? Rosiane. O taekwondo veio na minha vida, né? Eu queria sempre... O objetivo maior da minha vida é dar uma vida melhor para minha mãe. Então eu treino todo dia, ela é minha inspiração para isso. Já melhorei bastante, né, nas nossas vidas, graças a Deus. Quero melhorar ainda mais. Então, treinando firme. Se Deus quiser vir essa medalha nas Olimpíadas, vai ajudar mais ainda. E eu vou poder realizar esse sonho de vida mesmo, que é dar essa vida melhor para minha mãe. E ela vai conseguir te assistir lá na França? Não vai conseguir ir, mas acredito que ela vai estar assistindo em casa.